Oi, gente, boa noite. Oi, Nina. Oi, Jenny. Tudo bem, queridas? Boa noite. Bom, hoje a gente tem um bate-papo astral temático. Nós vamos conversar sobre o trânsito que está sendo tão falado aí, divulgado nos Instagrams, nas redes astrológicas, que é o movimento direto de Saturno após 5 meses no movimento retrógrado, em trânsito planetário retrógrado, né? Então a gente vai aprofundar e adentrar nesse tema. Primeira coisa que é importante saber é o que diz respeito a Saturno, do que ele está falando, o que ele trabalha, o que ele aciona no nosso mapa astral. O Saturno, ele é Cronos, ele é o senhor do tempo, ele é o senhor do karma, e a gente precisa ressignificar karma, desmistificando como algo ruim e trazendo a consciência necessária de que karma é apenas uma neutralidade do resultado da colheita do nosso plantio, tá? Então, é aquela velha máxima da ação e reação, plantio e colheita, o que vai, volta, que possibilita saturninamente a gente sair da vitimização e a gente ir para a responsabilidade, porque um dos atributos, consciências, arquétipos de Saturno é a responsabilidade, tá? O Saturno, ele é um mestre, ele traz uma maestria e ele traz uma sabedoria que todos nós temos internamente e que a gente pode acessar a partir do momento que a gente respeita e se pacifica com o Saturno do nosso mapa astral. O Saturno fala de estruturas, o Saturno fala de solidez, responsabilidade, maturidade, comprometimento, ele fala de solidez, ele fala de bases, ele fala de estruturas, tá? O Saturno fala de uma maestria que todos nós temos. E sempre que o Saturno, ele pode trazer, por um lado, uma limitação, no sentido da gente se sentir limitado ou cobrado, mas essa limitação e essa cobrança está servindo para a gente incorporar um aprendizado que o Saturno quer passar para a gente. O Saturno é autoridade, o Saturno é hierarquia, o Saturno é ordem. Então, vamos fazer uma retrospectiva dos últimos 5 meses. É importante dizer também algo que vocês já estão carecas de saber, né? Que todo meio de ano os planetas geracionais e os planetas sociais, que são Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão, eles iniciam, eles fazem aí a sua caminhada, o trânsito planetário anual em movimento retrógrado. Normalmente eles ficam de abril, maio até agosto, setembro em movimento retrógrado. Sempre, todo ano, tá? Então, nos últimos 5 meses, o que o Saturno, e aí é importante você ter um conhecimento básico do seu mapa astral, do seu guia, da sua bússola, do seu norte, onde você tem Capricórnio no seu mapa astral. Tá? O Saturno é pai de Capricórnio e de Aquário para a astrologia moderna. E, além de tudo que eu já disse aqui no começo, o Saturno ele também trabalha as questões profissionais, o nosso senso de segurança, o nosso senso de subsistência, de sobrevivência na matéria. Então, vamos por partes, tá? Nos últimos 5 meses, o que pode ter acontecido com a gente? Algum tipo de, como o planeta ou Saturno estava retrógrado, reflexão, reavaliação, reanálise, remanejamento de rota, né? Um stand-by em algum lugar da nossa vida que pediu esse balanço, que pediu essa reavaliação, que pediu essa sabedoria saturnina de uma reflexão, uma autorreflexão. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que essa é a escolha certa, entendendo não certo e errado de julgamento,
mas é a escolha mais correta, mais ética, mais íntegra, mais impecável com a minha verdade? Porque a gente não pode esquecer que o Saturno sempre trabalha com Júpiter. Karma, Saturno, e Júpiter é Dharma. E o Júpiter está transitando em Sagitário. Então, esse stand-by serviu para a gente reavaliar, né, na nossa vida, onde que a gente precisava de uma reestruturação, uma força, uma reformulação e um resgate ou um reforçamento da nossa estrutura interna, emocional, financeira, profissional, tá? Onde que a gente precisou aí olhar para as nossas bases, onde a gente precisou olhar para os muros construídos e para os muros que precisam ser desconstruídos. Onde que a gente precisou olhar também para a nossa questão de escassez, a nossa questão de insegurança interna, insegurança profissional, medos e inseguranças de assumirmos um posto de autoridade na vida. E ao mesmo tempo aqui, né, para quem estuda constelações, o Saturno ele trabalha muito a primeira ordem, né, a primeira lei das constelações, que é a lei da ordem. Ele é a autoridade. Então, o Saturno, a gente poderia dizer que ele é o papai, ou mais ainda, né, o vovô. Ele é essa figura de autoridade, ele é o mestre, ele é o professor que fala dos limites. Então ele vem falar assim, aqui não. Não. Agora não. Desse jeito não. Dessa forma não vai ser, não vai ter, não é possível. Então ele vem trazer esse balizamento, esse cerceamento. Ele vem trazer esses limites. Mas esses limites, eles não estão vindo para limitar e cercear o nosso crescimento. Pelo contrário, quando a gente entender que o Saturno, que é o mestre, que é a consciência maior, estiver dizendo esse não, estiver trazendo esse limite, para que a gente entenda que esse limite vai através da nossa paciência, perseverança, resiliência, capacidade de superação de obstáculos, nos tornar mais fortes e, inclusive, né, capazes aí de respeitar essa lei maior soberana da vida. O Saturno fala, ele é uma lei soberana. Então, quando os nossos pais, quando a gente com a automaternagem, a autorresponsabilidade, que é o que o Saturno fala, né? Quando a nossa criança interna, os nossos desejos, os nossos quereres, as nossas vontades, os nossos planos saturninos não saem do jeito que a gente espera, ou a gente quer realizar, que Saturno é um realizador também, alguma coisa, e a gente precisa se alinhar, respeitar, se harmonizar com o ritmo e o tempo das coisas acontecerem. Mas será que a gente tem paciência para esperar, ainda mais nesse mundo moderno, né, que a gente está indo cada vez mais para a era de Aquário, que tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é mastigado, tudo é fragmentado, e a gente está perdendo essa sabedoria, esse conhecimento tão sagrado que o Saturno nos ensina, que é aquela música, aquela poesia, né, do Caetano Veloso, da música Tempo, sabem? Então, quanto que nós precisamos fazer as pazes com o tempo do tempo, o tempo da vida, os processos de amadurecimento, né, os processos de transformação. Então, a lagarta, ela não se torna borboleta da noite para o dia, muros não são construídos nem desconstruídos da noite para o dia. Tudo é um processo. E esses processos, eles não estão servindo para nos atravancar ou nos retardar. Nem quando o Saturno está retrógrado. Pelo contrário. Mesmo retrógrado, esses processos, mesmo que aparentemente lentos, eles estão servindo para a gente desenvolver os atributos e qualidades e virtudes da paciência, da tolerância, da resiliência, da força de superação, de não desistir, de perseverar, acabei de falar aqui, né? Então, esses últimos 5 meses que acontecem todo o primeiro semestre de todos os anos, eles trouxeram aí uma reavaliação de caminhos, de rotas, uma redefinição de estratégia, especialmente no tocante à nossa área profissional. Independente de você ter Capricórnio na casa 10, na casa 6,
tá? Onde quer que você tenha Capricórnio. Ali foi instaurado um inventário nos últimos 5 meses para que você fizesse, né, colocasse em dia as pendências, as contas atrasadas, as dívidas, porque é disso que Saturno fala, e você visse inclusive onde que você errou. Puxa vida, onde eu errei? Onde será que eu fiz uma escolha que não foi a mais condizente, a mais ética, mais coerente com a minha verdade? Onde será que aqui eu preciso remanejar essa rota, refazer essa estratégia, recalcular esse plano? E para isso eu vou precisar de humildade, né? E outras pessoas, de forma geral, bom, eu ia dizer assim, que algumas pessoas precisaram refazer o seu plantio, e claro, né, estamos colhendo o resultado desses erros e falhas, mas uma das coisas que o Saturno é muito amoroso com a gente, quando ele não se torna um carrasco, né, um juiz autocobrador, é que ele traz um ensinamento, um aprendizado. Essa é a grande maestria de Saturno. Então, o que a gente pode aprender com ele? O que a gente pode aprender com esses 5 meses de Saturno retrógrado? O que a gente pode aprender com os nossos erros e falhas? O que esses erros e falhas, esses aprendizados vão nos ajudar no nosso processo de amadurecimento? E o meu alinhamento profissional com o meu Dharma? Será que eu passei os últimos 5 meses com a minha parte profissional meio estagnada, meio parada, porque eu estava duvidando de mim mesmo, porque não tinha o meu alicerce, as minhas bases sólidas, internas o suficiente para acreditar e confiar em mim, no meu potencial, na minha capacidade realizadora, no meu sucesso, na minha condição concretizadora, materializadora? Será que eu estava duvidando de mim? Será que eu estava duvidando da minha capacidade, da minha potência de materialização, dos meus sonhos, do meu propósito, dos meus dons e talentos, da minha luz, da minha verdade? Porque se tudo isso estava acontecendo, legal, tudo bem, tudo isso estava servindo para que todos nós aí desenvolvêssemos nesses 5 meses, passássemos esse processo de autodúvida para que a gente fortalecesse, né, a nossa estrutura, a nossa raiz, o nosso tronco, a nossa árvore, para que agora, com a saída, o fechamento do inverno, né, nesse sábado, e o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, a gente possa florescer a nossa melhor versão, né, conscientes, agora especialmente com o Saturno deixando o movimento retrógrado hoje, da nossa força, da nossa estrutura interna, da nossa capacidade de resiliência, superação, tolerância, paciência. Quando o urso foi lá para dentro da caverna, né, e ficou naquele processo invernal, aquele recolhimento, processando, né, digerindo toda aquela comida que ele guardou para passar todo o inverno. E agora é o momento de ir para o sol, é o momento de florescer. É um momento de consciente daquilo que somos e do que não somos também, entre ilusões, né, e realidades, porque Saturno fala da realidade, a gente possa compartilhar os nossos melhores frutos e flores e galhos nessa próxima estação que vai chegar nesse sábado, que é a primavera. Então, com certeza, as suas bases, os seus alicerces, as suas estruturas profissionais, elas foram mexidas nesses últimos 5 meses e pouquinho. E agora é o momento de você estar, né, supostamente aí, com essa estrutura mais fortalecida, para poder dar esses passos agora com segurança. Se esses 5 meses serviram para te mostrar suas inseguranças, agora é o momento de pôr em xeque, pôr à prova a sua segurança, especialmente no tocante ao profissional. Um outro ponto que esses 5 meses trouxeram pra gente é a questão dos limites, que quando não respeitados se tornam abusos. Então, onde que esses erros e falhas e desvios no caminho do nosso propósito maior, né, da realização do nosso Dharma, que é sermos luz e amor, enfim, esse desrespeito dos limites que levou a excessos
e que levou a exageros, né, que desequilibraram a balança do dar e receber na vida e o nosso senso de pertencimento, porque a gente desrespeitou a ordem e a hierarquia e os limites e a autoridade, entendendo a autoridade como algo fora de nós e como a nossa autoridade interna e a autoridade da nossa guiança superior. Sabe aquela história? A nossa consciência, porque Saturno é a voz da consciência, a nossa consciência fala, não vai por ali, não faz isso agora, faz de outro jeito. E é o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa desconfiança, a nossa ansiedade quer fazer as coisas do nosso jeito. Então a gente precisa se harmonizar com o Saturno e falar, ok, Saturno, eu me rendo, eu me prostro a ti, eu trabalho aqui a minha humildade, vamos ser amigos, vamos fazer as pazes, né? Vamos deixar aí a sua autocobrança, a sua autoexigência e ao mesmo tempo eu vou trabalhar em equipe com você, tá? Então eu te ajudo e você me ajuda. E aí, quando isso acontece, a gente consegue alcançar e a gente consegue receber todas as bênçãos, curas e milagres do Dharma, do Júpiter, né? Da bonança, da prosperidade, da expansão, da alegria, da felicidade, do merecimento. A gente sai desse lugar da sombra distorcida de Saturno, da autopunição, né? Da insuficiência. Bom, e aí voltando aqui, a questão dos limites, o que será também, beleza, né? Eu vi aqui que eu não respeitei alguma autoridade, a minha própria autoridade, eu me desempoderei, eu desrespeitei a autoridade soberana da vida, a autoridade ancestral, a autoridade familiar, pedagógica, acadêmica, enfim. E aí, em algum lugar eu sofri algum tipo de retaliação. Mas essa retaliação não é para ficar presa numa culpa, num remorso, que não leva ninguém a lugar nenhum. Voltamos para aquele ponto. O que eu posso aprender com isso? Saturno retrógrado está de recuperação. Então, quando a gente passou esses 5 meses lá na salinha de recuperação, qual é a lição de casa que a gente precisou rever, refazer, até a gente passar de ano? Será que passamos de ano? A gente aprendeu as lições? O que Saturno veio nos ensinar? Isso é muito importante. Mais importante do que errar, falhar, né, chorar, se lamentar, se arrepender, se culpabilizar, é conseguir transcender e chegar nesse lugar, tá bom? O que o Saturno me ensinou aqui? O que eu precisei aprender com ele? Por mais dolorido que tenha sido, né? Então, o que eu vou fazer com esse ensinamento? É aquela frase do Sartre, né? Não importa o que te fizeram, mas o que você faz com aquilo que te fizeram. E aí entender também que não é mais um que te fizeram no lugar da vítima. Ó céus, ó mundo, porque isso aconteceu comigo, e reclamação, e lamúria. Não, o Saturno também ensina o aprendizado da autorresponsabilidade, tá? Então, o Saturno está trazendo esse lugar para a gente de maturidade emocional, para a gente compreender, além dos ensinamentos e lições, dos erros, falhas e desvios do caminho. Então, também, onde que a gente está terceirizando, né, a responsabilidade através da culpa no alheio, em Deus, no passado, no companheiro, na companheira, nos filhos, no trabalho, qualquer que seja aí o viés terceirizado. E aí o universo, né, ele veio e fala assim, olha, não tem mais desculpa, não tem mais como você se escorar, não tem mais como você você fugir e escapar, né, do enfrentamento da maturidade emocional, de você falar, caramba, olha só, né, aqui realmente caguei, aqui errei, aqui falhei, beleza, mas o que eu vou aprender com isso? E esse aprendizado traz a maturidade emocional junto, né, com essa autorresponsabilidade. Então, assim, beleza, eu percebi que eu fiz escolhas erradas,
Então agora com essa consciência, essa nova maturidade, essa sabedoria que o Saturno me ensinou, mesmo que tenha sido pela dor, eu vou reverenciar, vou acolher, vou agradecer e eu vou receber, e eu vou com isso poder ter condições e a consciência de fazer novas escolhas mais sábias, mais harmônicas, mais conscientes, supostamente, né? Claro que a gente pode errar de novo, só que aí a cobrança vai vir cada vez mais forte, porque aí a gente vai ficar repetindo o ciclo de Sansara, né? A roda dos padrões sadomasoquistas de autossabotagem, de auto-boicote, de prazer na dor e de apego ao sofrimento. E o que o Saturno está trazendo para todos nós, em conjunção com o Nó do Sul, em conjunção com Plutão retrógrado, é essa quebra, essa transformação plutoniana profunda, íntima, psíquica, dessas estruturas cristalizadas e rígidas de, obsoletas, velhas, arcaicas, ancestrais, de pactos de fidelidade inconscientes ao sofrimento, à escassez, né, à mediocridade. Então, chegou o momento que o Saturno está falando, primeiramente, agora que ele deixa o movimento retrógrado, ele está falando assim, ó, meus queridos, parabéns, vocês fizeram a lição de casa, né? Todo mundo teve aí a sua oportunidade de aprender algo nos 5 meses que se passaram aí. Agora, a tendência é as coisas fluírem, especialmente no âmbito profissional. Mas é claro que aqueles que resistiram, né, aos ensinamentos, às lições de Saturno, muito provavelmente vão receber a colheita, o resultado dessa resistência, diferentemente de quem se prostrou, trabalhou a humildade, a arrogância, a prepotência e falou, beleza, Saturno, você é maior que eu, a vida é maior que eu. Não tenho como aqui, saturninamente, ficar na distorção sombria de ficar controlando, querendo que as coisas sejam do meu jeito e remando contra a maré e fazendo um esforço e um peso para andar, né, para subir, para escalar essa montanha, que nem é a montanha, nem é a minha montanha, nem é a montanha da minha verdade, nem é a montanha do meu Dharma, não é a montanha da minha felicidade, não é a montanha do meu prazer. Essa montanha está servindo a quem? A escolha de escalar, de subir essa montanha, serve a quem? Serve a luz ou serve a sombra? Tudo bem também se eu tiver escalado essa montanha, para tomar consciência quando eu cheguei lá no pico, né, e iluminar essa sombra. Mas beleza, agora a Fênix chegou lá em cima, né, tirou todas as penas com o bico dela, tirou todas as unhas, tirou o próprio bico e está renascendo das próprias cinzas, ressurgindo do fogo, das cinzas de si mesma com esse aprendizado, essa visão macro, né, essa expansão da consciência, essa sabedoria, essa maestria, para que ela possa, né, a partir desse renascimento, dessa iluminação, desse quadrante da consciência, fazer novas e melhores escolhas a partir de um lugar de amadurecimento emocional que é diferente, é preciso discernir e diferenciar de rigidez e cristalização, do tipo, me fudi num relacionamento, entrei num relacionamento abusivo, me ferrei pra caralho, me destruí, então agora eu aprendi que não posso e não quero mais me relacionar com ninguém. Esse não é o aprendizado, esse não é o ensinamento que o Saturno veio falar. Isso é ainda uma negação, uma resistência, né? Ainda uma proteção e o mecanismo de defesa para não entrar em contato com a vulnerabilidade mais profunda da dor, né? Da perda, da rejeição, da traição, do que seja. E é um muro que está ainda aí construído ou então sustentado por essa falsa, disfarçada maturidade emocional, que na verdade é uma grande infantilidade e vitimização. Agora, se você fala, se o discurso é, cara, me fudi, entrei num relacionamento de cu, de merda, abusivo, me fudi pra caralho, mas, né, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a me respeitar, eu aprendi a dizer não, eu aprendi a me escutar, a honrar a minha intuição, eu aprendi a validar a minha percepção, eu aprendi a autocompaixão, a autoamorosidade, o auto-perdão, que me proporciona o perdão do outro,
né? Que me traz um olhar compassivo de, tá, eu atraí aquilo que eu tinha dentro de mim que eu não conseguia ver, e eu integrei essa parte minha, sabotadora, obscura, e eu aprendi também que eu não quero isso pra mim, porque eu não mereço isso, porque eu mereço algo melhor, eu mereço a plenitude, eu mereço a alegria, eu mereço a reciprocidade, eu mereço o prazer, eu mereço a leveza, né? Então, todo esse relacionamento ruim, ele veio me trazer, ainda que de forma dolorosa, um aprendizado positivo, um aprendizado bom. Isso é um Saturno bem trabalhado. Caso contrário, vai ficar um Saturno trabalhado na lamúria, na reclamação, na crítica, um Saturno ranzinza, né? E que não vai sair do lugar, porque não amadureceu de verdade, porque tá resistente ao processo, tá? Que mais, né? Estruturas e bases emocionais, internas e profissionais, tá? Onde que a nossa vida profissional foi totalmente mexida nos últimos 5 meses, para que a gente tomasse consciência dentro dessa reflexão, né, desses padrões que até conversei bastante na live ontem, de muito, né, honrando essa ancestralidade, o patriarcado, o machismo, a escassez de trabalho. A minha gata puxou o celular, olha a cara dela. O que aconteceu? O que o Saturno veio te ensinar? Que você não pode mexer no fio enquanto sua mamãe está fazendo live. É preciso respeitar os limites. Aprendeu? Ai, live viva aqui pra vocês, gente. Deixa eu ver aqui. Ai, muito bom, muito bom. Deixa eu prender aqui, é porque meu celular tá carregando, senão não ia conseguir fazer a live pra vocês. Mas vocês viram, é isso, né? Então, o que ia adiantar aqui nessa situação? Deixa eu pegar aqui as coisas que ela derrubou, senão ela vai comer tudo. O que ia adiantar nessa situação, gente? Né? Ficar relutando contra a queda do celular, né? Não, tá, caiu, já foi, beleza. Mas o que eu posso aprender com isso? O que esse susto, o que essa dor, o que essa bronca? Eu poderia ter dado uma bronca nela, mas enfim... O que essa situação, o Saturno fala de uma situação, o que essa situação veio me ensinar e que eu posso aprender com ela? Quanto mais aberto, amoroso, receptivo, né, eu tiver no meu coração para aceitar o que essa situação, mesmo que desagradável e desconfortável, está me trazendo, porque eu posso aprender pela dor, sim, eu posso, isso não é ruim. A dor também precisa ser validada, e a dor é diferente de sofrimento, a dor é intrínseca, né, e a condição aí existencial humana, mas eu posso aprender pelo amor também, e esse é o nosso desafio do momento, a gente desconstruir todos esses padrões ancestrais de aprender pela dor apenas, ou de ficar apegado ao sofrimento, à retaliação, à culpa, à punição, né, que eu poderia ter feito isso aqui com ela, ter batido nela, gritado, reagido, né, filhota? Fala aqui com o pessoal. Gente, o que eu aprendi? O que eu aprendi com isso? Ai, meu Deus. Bom, e aí... Ai, meu Deus, gente, essa live tá maravilhosa. Mas vamos lá. Fui eu que derrubei agora. Ó, o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender que, né, eu tive um compromisso antes da live de vocês e eu esqueci de levar o carregador do meu celular. Aí eu cheguei 10 minutos antes de começar a live com 4% de bateria. Se eu tirar meu celular do carregador, ele vai desligar. Então, esse é um ensinamento saturnino, né? Você está com as suas bases preparadas para fazer o que você se comprometeu a fazer? Eu me comprometi a fazer uma live às 20 horas. O meu celular estava carregado? Não estava.
Agora, o que vai adiantar eu ficar puta que pariu, sou uma péssima profissional, as pessoas estão me esperando, eu não fiz o que eu tinha que fazer, olha como eu sou irresponsável, eu não carreguei meu celular, e agora, olha, o celular caiu 2 vezes, e nada foi perfeito, e fica presa, né, nessa rigidez, nesse perfeccionismo, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Então tá, é isso, né? O ensinamento saturnino também de, cara, tá todo mundo fazendo o seu melhor, entendeu? Tá todo mundo fazendo o seu melhor. É o melhor que eu tinha hoje, é o que eu tinha para oferecer hoje e eu fiz meu melhor. Infelizmente ou felizmente, né, através das minhas escolhas conscientes ou inconscientes, em algum lugar eu posso ter me sabotado e esqueci de carregar o celular antes, ou usei demais, não respeitei os limites, fiz mais coisas do que eu dava conta. Mas é isso, porque a vida não é perfeita, o processo não é ideal, a vida não é linear, tá? E a gente vai aprendendo. Essa é a dança da vida. E trazer leveza, flexibilidade, amorosidade, acolhimento é o melhor que a gente pode fazer. Especialmente com nós mesmos, especialmente quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente, né, se vulnerabiliza na nossa humanidade, na nossa condição falha de ser e de existir, tá? Não somos perfeitos. Maravilhoso, né? O Saturno tá deixando o movimento retrógrado hoje com o Sol ainda em Virgem, trazendo essa consciência. E o Plutão ajudando a gente a desconstruir esses padrões rígidos e cristalizados, tá? Eu tava falando pra vocês das questões profissionais, então, quando caiu o celular, né? Será que a nossa área profissional, a nossa vida, né, a nossa área de trabalho, de propósito, de carreira, de ambições, de conquistas, de montanhas que a gente ambiciona escalar, de sonhos que a gente tem desejo, vontade de realizar, como que tá tudo isso para vocês? Né? Tem uma base, tem uma estrutura, tem uma solidez para além da vontade, do ímpeto, da impulsividade, da coragem, da voz do coração, mas tem uma força, tem uma estrutura para realizar? Porque é importante ter isso também. É a tal história, né? Como que eu poderia estar fazendo o meu trabalho aqui e compartilhando, divulgando o conhecimento saturnino se eu não tivesse com a bateria no celular, se eu não tivesse com o celular, se eu não tivesse coragem de vir aqui falar com vocês. Então, todos esses atributos, qualidades e munições são necessários para realizar algo. É o tal do planejamento, que não necessariamente é algo rígido e cristalizado, mas são peças necessárias para que o jogo, o tabuleiro do Mahalila, do jogo da vida, aconteça. E aí uma outra grande questão, né, que o Saturno veio ensinar, ainda sobre o ponto dos limites. Quando a gente, né, desrespeita os limites, quando a gente exagera, quando a gente entra numa compulsão, num vício, num exagero, numa obstinação, é porque, né, todo exagero ele esconde uma falta. Então, onde que esse desrespeito do limite, esse desrespeito do tempo, tá mostrando pra gente uma ansiedade. Ansiedade significa não confiar. Então, eu não confio na vida. Eu não estou aceitando meu pai e a minha mãe do jeito que eles são incondicionalmente dentro de mim. Eu quero que eles sejam diferentes. E aí eu começo a lutar contra a vida, eu começo a remar contra a maré, eu começo a levar muito peso e bagagem para subir essa montanha e fica inviável. Porque eu tô lutando contra. Então, como seria o contrário disso? Aceitar. E a aceitação leva a fluir, né? Eu não preciso convencer, eu não preciso provar, eu não preciso fazer e ser algo que eu não quero ou que eu não sou para algum fim, para atingir algum resultado, seja ser reconhecido, ser amado, ser benquisto, ser respeitado, ter um status, uma reputação, um reconhecimento social, político, familiar, né? Ter um pertencimento fora de mim. Então, quando, através do autoconhecimento, eu vou identificando esses padrões e vou soltando eles, natural e organicamente, eu vou saindo desse lugar de escassez, eu vou saindo desse lugar de esforço, eu vou saindo desse lugar de cobrança, de convencimento, de luta, de um esforço que é diferente de perseverança,
né? Eu vou saindo da guerra e eu vou me pacificando, e eu vou indo para fluidez, e eu vou indo para alegria, para satisfação, para celebração, para aceitação, para gratidão, para o perdão, né? E aí as coisas fluem. E é isso que o Saturno tá vindo ensinar pra gente, tá? Saiam, tomem consciência desses padrões de desrespeito aos limites que estão significando um desrespeito à ordem, à autoridade, à soberania da vida, ao respeito da ancestralidade, tá? E ao autorrespeito também, porque você é filho do divino, assim como todos, tá? Então, se tem um desrespeito do limite externalizado, especialmente na esfera de relacionamentos, é porque esse limite ele não está sendo respeitado internamente, tá? Então, tudo isso, a parte profissional também, né? Será que eu duvidei da minha capacidade, como eu disse aqui, duvidei de mim, duvidei da minha capacidade de realização, de manifestação, o quanto que eu me apoio, me apoio, me sustento nos outros para realizar algo, quanto que eu não confio em mim, o que é diferente de somar, agregar, especialmente nessa tônica de Libra que a gente está trabalhando das relações e parcerias. É muito diferente se relacionar de forma infantil e imatura, dependente do outro, né? Ai, desculpa, gente, aqui eu peguei a caneta que a gatinha tava comendo. Vem cá, fala com o pessoal. Elas estão brincando aqui. É diferente de somar, agregar, né? De ambas as partes estarem ganhando. Isso é muito falado na CNV, na comunicação não violenta, né? As relações têm a relação perde, ganha, ganha, perde, 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 ganha, ganha. O ideal é que a gente esteja numa relação ganha-ganha, em que ambas as partes estejam felizes, bem, né? Satisfeitas, recebendo de uma forma igualitária, que não é necessariamente na mesma medida, mas que o equilíbrio, a justa medida da balança está se fazendo. Só que normalmente os velhos padrões saturninos aí, eles trazem um perde-ganha, um ganha-perde ou um perde-perde. E o que a gente está transcendendo nesse momento é essa crença limitante, esse padrão apegado ao sofrimento de que a gente merece isso. Não, a gente merece a abundância, a plenitude, a alegria, o amor, a paz, a saúde. A gente merece ganha-ganha. Nada menos do que isso. Nada menos. A gente merece uma troca justa, harmônica, equilibrada, saudável para quem está se relacionando. E isso é um lugar de autorresponsabilidade, porque eu saio da dependência, esperar que o outro satisfaça os meus desejos, as minhas necessidades, atenda as minhas projeções, as minhas expectativas, os meus ideais, que ele se responsabilize pelos meus sonhos, pela realização dos meus sonhos, pela minha felicidade, e que eu tome isso para mim. E esse Saturno vem ajudar nesse masculino. Então, se o meu masculino é capaz de prover o meu feminino, eu estou em paz, em equilíbrio. Natural, organicamente, eu vou atrair para minha vida uma relação profissional, afetivo-sexual, de amizade, o que for, em que há esse ganha-ganha. Por quê? Porque eu não tô precisando de você para alguma coisa. É diferente pedir ajuda e precisar de alguém para fazer algo que só eu posso fazer por mim. E aí esse é o lugar do dar e receber que a gente já está sendo trabalhado aí nas trocas e nas parcerias, né? É muito bom receber. Nossa, que gostoso que é receber do outro. Mas eu dou para mim mesma? Será que eu, né, me permito receber e me permito dar para mim? Ou eu estou esperando que o outro, Deus, Jesus Cristo, né, os deuses, as deusas, os anjos, alguém, o universo, meus pais, meu companheiro, minha companheira, meus gatos, alguém venha, adivinhe, perceba e fale, nossa, olha, eu sempre soube que o seu sonho era viajar o mundo, então, olha, eu tô te dando aqui 300 mil reais para você viajar o seu mundo e realizar os seus sonhos. Não, né? Então, se eu quiser receber uma ajuda, eu vou lá, eu vou precisar
né? Colocar minha ação em movimento, investimento da minha energia, do meu tempo, comunicar, expressar, dizer por que eu quero isso, e pedir, né? Então vou fazer um crowdfunding, uma benfeitoria aqui, essa é a minha causa, esse é meu sonho, esse é meu projeto. É diferente chamar as pessoas para agregarem, apoiarem, do que depender de alguém para fazer algo. E aí estão as nossas desculpas. Ai, não dá para fazer o curso de astrologia agora por causa disso. Não dá para fazer Astro Journey agora por causa daquilo. Não dá para eu sair do meu emprego agora por causa disso. Não dá para eu fazer por causa dos meus filhos, por causa da galinha, por causa do porque não sei o que lá, porque não sei o que. Não dá mais, né, para essa lamúria e esse mimimi da vitimização. Então, muito cuidado, né, com o uso desse Saturno para justificar aquilo que você não tem coragem, né, de arriscar, de dar a cara a tapa e de promover a mudança que é necessária na sua vida para sair da zona de conforto, crescer e amadurecer, né? Cuidado com, eu só vou fazer algo se eu tiver um resultado, se eu receber algo em troca, garantido, né? O Saturno, ele tá ensinando profundamente pra gente ao lado de Plutão que a gente não tem garantias, tá? Não temos garantias na vida. A única garantia, a única certeza que a gente tem é que a gente nasceu e a gente vai morrer. E a gente não sabe quando, tá? Então, basicamente é isso, meus queridos, tá? Que mais? Comprometimento, força, paciência, resiliência, superação. Tudo isso a gente trabalhou, estamos trabalhando finalização de ciclos, né? Onde a gente precisa fechar as contas com o passado e fechar essas contas, quitar essas dívidas financeiras, emocionais, kármicas, significa, né, finalizar o ciclo em gratidão. Agradecer. Porque se a gente não agradece, a gente não fecha a conta, a gente não paga a dívida, a gente não finaliza o ciclo kármico. A gente só finaliza, a gente só transcende, a gente só conquista o aprendizado, a gente só avança uma casa da jornada consciencial evolutiva quando a gente perdoa, quando a gente agradece, quando a gente aceita, quando a gente confia, tá? Quando a gente tá na vibração da luz e do amor. Então é isso, meus amados, beleza? Fica a dica aqui, fica o recado saturnino. Graças aí pela audiência, paciência, escuta de vocês, mesmo com tantos, né, aprendizados aqui de flexibilidade, maleabilidade, aceitação dos erros. E é isso. A gente vai se encontrando por aí nos próximos posts. E é isso, né? Então, como a gente aprendeu e como a gente lidou com as adversidades. Viviane, Bea, e para a saúde, Saturno direto é bom? Cara, essa é uma pergunta muito genérica, né? Assim, não tenho ideia. Não sei, Saturno, Capricórnio estão na sua casa 6, se estiverem na casa 6 do seu mapa astral, com certeza sim. Se tiver na casa 12 fazendo um aspecto com a 6, com certeza sim. Um aspecto de cura, de fluência na cura. Saturno, ele diz respeito aí aos dentes, unhas, cabelo, cartilagens, coluna, joelhos, ossos, pele. Muitos de nós, eu já tenho falado isso aqui, já falei em várias lives, em vários posts sobre Saturno e Capricórnio retrógrado, que esses pontos poderiam estar chamando a nossa atenção. Muitas pessoas que eu conheço recentemente tiveram que extrair dentes, e os dentes são as raízes, tá? Cristalizadas as resistências, ainda as heranças ancestrais que a gente carrega e que a gente tá com resistência para tirar. Ossos, dentes, sim, ossos, dentes, cabelos, unhas, joelhos, cartilagens, coluna, pele. Sim, o Saturno direto, supostamente, ele traz uma melhora, né? Uma melhoria, uma liberação, uma libertação em algum tipo de doença que poderia vir a se manifestar ou que está manifestada nessas partes do nosso corpo, né? Mas isso não necessariamente é uma regra fixa e tipo, então agora,
né? Nada disso, nenhum desses pontos vai me atingir e acontecer comigo, não necessariamente. Porque para além da astrologia existe uma alma. E a gente tá aqui também falando uma alma em evolução, né? E as constelações dizem que toda doença que aparece é para a evolução. É uma grande bênção, na verdade, que tá vindo. Né? A psicologia diz que é uma somatização, o último nível de uma manifestação da alma que ela não conseguiu enxergar, ouvir, manifestar e que somatizou no último nível, que é o corpo físico. Mas para as constelações, para esse olhar sistêmico, a doença é uma cura. A doença vem para trazer uma cura. Não necessariamente entendível, explicável, né? A constelação ela quebra muito o nosso olhar, assim. Ela diz que tudo é por amor, uma rejeição, uma traição, um crime, um assassinato, um estupro, um aborto, uma rejeição, uma orfandade, tudo é por amor. Tudo absolutamente por amor. E a gente precisa transcender os nossos julgamentos para conseguir enxergar isso, né? Isso já é mais uraniano. E então é isso, Vivi. Tá? Então tá. Hi, Ron! Hello, my friend. Where are you? Então é isso, o que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a grande reflexão dessa noite é o que eu aprendi. Refletir, né? O que eu aprendi, validar as conquistas, né? E o amadurecimento. Hi, Ron! E o amadurecimento, né? Emocional, profissional, que a gente passou nesses últimos tempos todos, né? Desde que Saturno entrou em Capricórnio em dezembro de 2018? É. 18 ou 17? Agora eu me peguei. Baltimore. Oh, ok. Saudades também, Ron. Olha, muito legal. O Ron é um amigo muito querido que eu conheci em Piracanga. A gente teve uma conexão muito forte, assim, né? De alma. E quando ele foi embora de Piracanga, ele toca instrumentos maravilhosamente bem, canta maravilhosamente bem. Quando ele foi embora de Piracanga, ele me deu de presente um djembe. Vocês sabem o que é um djembe? Djembe é um instrumento, né, da ancestralidade, da raiz da cultura africana. Que hoje a gente tá com a lua em touro, Saturno, né, Sol em Virgem, então a gente tá trabalhando muito o elemento terra. E a nossa ancestralidade, o ritmo, a música, o canto. E o Ron me deu esse djembe de presente. E aí, eu comecei a tocar ele, comecei a me conectar com ele. E aí, num determinado momento, lá em Piracanga, chegou um músico, um musicista mesmo, um percussionista peruano. E acho que tinha sido roubado, ele tinha perdido o djembe dele, ele tava muito triste com isso, ele foi morar na casa que eu morava. E o Ron já tinha ido embora. E aquilo me compadeceu, assim. Eu falei, chegou um momento, assim, que eu falei pra esse menino, né? Eu falei, Tó, pra você, de presente. Ele falou assim, como assim? O que você tá me dando? Você tá me dando um djembe da África, tipo, original, maravilhoso. Eu falei, Ele, não, mas eu não sei se eu posso aceitar. Eu quero, mas eu não sei se eu posso aceitar. Eu falei, cara, você, né, vai fazer um melhor uso do que eu, porque essa é a sua profissão. Você toca a alma das pessoas. Esse é o teu dharma. E por mais grata que eu tenha sido de receber, chegou o momento de passar para frente. Esse instrumento ele vai servir melhor, né, ao todo da humanidade nas suas mãos. E quem sabe em algum outro momento você vai passar ele para frente. Então, eu tô contando isso porque a gente tá falando do Saturno e do respeito da ordem, né? Da gente estar grato por aquilo que a gente recebe. E quando a gente se permite receber, e quando a gente é grato, a gente também tem capacidade de dar. Só assim.
E a gente precisa aprender tanto a dar quanto a receber, na medida certa. Às vezes a gente dá demais, a gente rega demais a planta e a planta morre. Às vezes a gente rega de menos e a planta morre também. Então é preciso encontrar essa dose certa, o equilíbrio, a medida, né, que sustenta a vida. E a vida é relacionamentos, a vida é uma dança, a vida é leveza, a vida é fluxo, a vida não é linear. E a vida é essa grande dança e baile entre as trocas do dar e do receber. E a realidade é que até agora, pelo menos, né, na jornada consciencial evolutiva humana, o que a gente tem entendido, compreendido, é que o nosso Dharma evolutivo é aprender a dar, a receber, mas o que a gente leva daqui é aquilo que a gente deu, né? E não dar assim em bens materiais, em presença, em escuta, em afeto, em atenção, em impecabilidade, integridade, ética. Embora todos nós tenhamos que limpar e purificar todas as sombras e opostos complementares dessas qualidades e virtudes, né? Para nos tornarmos aí a nossa melhor versão, para iluminarmos o nosso ser e a gente avançar, tá? Então é isso, meus queridos. Saturno fica em Capricórnio até dezembro de 2020. Por isso que ele entrou em dezembro de 2018, porque normalmente ele fica 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, quase 2 anos em trânsito em cada signo. Então é por isso mesmo, tá? Ele fica 2 anos, quase 2 anos e meio, porque ele fica 2 anos e aí ele faz um movimento retrógrado e aí ele finalmente vai para outro signo. Então é isso mesmo. Tá? Que mais, gente? Vocês estão aí ainda? Acho que sim. Bueno, é isso. O que podemos aprender com os erros e falhas, o que o Saturno nos trouxe de aprendizado e o que vamos fazer com esses ensinamentos. Tá bom? Graças, queridos. Beijos, beijos, beijos.